Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do Desafio 15 Dias com Gabi. Hoje a gente vai ver como foi a semana das nossas participantes. Então, só para relembrar, as tarefinhas da semana passada foram ficar sem açúcar, farinha branca, refrigerante, álcool e fritura. E eu também pedi 3 litros de água por dia, 4 vezes na semana por pelo menos 30 minutos de alguma atividade física e uma boa noite de sono, de 6 a 8 horas por noite. Então a gente vai ver um pouquinho como foi essa semana e eu quero que vocês fiquem ligadinhos para vocês acompanharem quais vão ser as tarefas da próxima semana para as nossas participantes. Nessa primeira semana do desafio, algo que foi bem difícil foi a falta do doce. Aí a filha ganha um bombom, morde só um pedacinho e dá na mão de quem? Da Lavinha. Da mamãe, que não pode comer o bombom. Tem que mudar toda uma rotina, mudar todo um hábito de uma vida toda durante essa semana. Sexta-feira à noite vou inventar uma pizza. Fiz uma massinha com farinha de amêndoas e ovo. Assando, pré-assando, né? E vou rechear ela com atum light, tomate, cebola, creme de ricota e ervilha. Vamos ver se vai ficar bom isso aqui, porque sexta-feira à noite, todo mundo comendo gordice, é difícil. Chegava o final da tarde, eu sentia muita dor de cabeça e fiquei bastante irritada. Isso nos 3 primeiros dias, muita dor de cabeça. E pra gente que vem de uma vida toda com hábitos errados, com alimentação errada, falta de exercício físico, então você começa a mudar a sua vida mesmo, então várias coisas acontecem com a gente. Então eu tive alguns problemas, como a abstinência do açúcar, que acredito que foi um dos principais pontos da semana. Eu fiquei muito irritada, com muita dor de cabeça, tremedeira, um pouco de mau humor. A questão da água, 3 litros de água é bastante coisa, tem hora que você toma, dá uma ânsia, mas também só seguir o planejamento que consegue tomar os 3 litros de água tranquilamente. Finalizando os 3 litros de água, a filha passou mal, ficou com a mamãe hoje. Não foi tão fácil quanto parece tomar 3 litros de água por dia. Por ser uma falta de hábito mesmo, foi um pouquinho complicado. Alguns dias da semana eu tive que saborizar essa água, colocar um limãozinho na água para conseguir tomar de forma mais fácil, mas também já está se tornando um hábito, assim. E a água também dá uma ajudada, no meu caso, na vontade do doce, né? Dava uma amenizada na vontade do doce. Mas no começo foi um pouquinho complicado. Às vezes eu pensei que eu não ia resistir ao doce. Gente, olha a tentação. Eu amo isso aqui, amo. A atividade física, meia hora parece pouquinho, mas cansa para quem é sedentário. Gente, eu tô aqui na Mais Vida hoje, fazendo aula de pilates. E pra quem acha que pilates não é pra emagrecimento, tá muito errado. A Gabi já avisou que pilates é pra emagrecer também. E eu tô aqui, ó, mulherada aqui, ó, todo mundo sofrendo no pilates. Durante essa semana também, a minha filha, ela passou mal e não foi pra escolinha. Então eu não consegui sair de casa para estar fazendo exercícios. Os exercícios foram feitos em casa. Fazendo escada. Bora lá pro desafio. Não, eu não pensei em desistir. Eu achei que ia ser um pouco mais fácil. O final de semana foi bem difícil, porque a família toda continua com a vida normal. Então, todo mundo comeu lanche, todo mundo comeu pizza, todo mundo comeu Big Mac. Então, eu me mantive firme. Falar que foi fácil, não foi fácil. A gente pensa assim, às vezes, é só um lanchinho, não vai fazer diferença. Mas como eu me propus a fazer esses 15 dias de dieta limpa, sem nada de furos, então eu tô firme e forte, eu não furei. Ainda ontem eu fui ao supermercado com a minha filha e ela me pediu um chocolate. E ela escolheu o Ferrero Rocher, que vem 3.
E na hora de pegar, eu fiquei até feliz. Falei, filha, pode escolher esse, pode pegar esse. E depois eu lembrei que eu não poderia comer aquele chocolate. A crise de abstinência de açúcar é uma coisa que quem não passou, assim, eu sempre fui muito formiga. Então eu deitava na cama à noite, assim, a hora que as crianças dormem, porque pra quem não sabe, eu tenho 4 filhos. Então a hora que eles dormem, que eu respiro, assim, então todo dia eu queria um doce. Apesar de todas as dificuldades, é completamente possível cumprir as tarefas do desafio. Então, mas melhorou. Já tô zero, tô sem açúcar e tô bem. Bom, meninas, quero ouvir de vocês como que foi essa primeira semana do desafio, colocando em prática as tarefinhas que eram simples, mas a gente sabe que não tão fáceis, né? Carol, o que que você achou dessa primeira semana, assim, em relação à dificuldade, em relação ao que você achava que era difícil e foi fácil, o que você achava que era fácil e foi difícil, e o que que isso trouxe em resposta para o teu físico, se é que já trouxe alguma resposta? Se você falar as 5 coisas, parece que é bem fácil, mas pra gente não é tão fácil assim. Como a gente passa anos e anos e anos, a vida toda, comendo essas 5 coisas, nem que for uma vez em outra na semana, realmente é bem difícil ficar sem. Então, pra mim, a maior dificuldade foi o açúcar. Ficar sem açúcar é difícil. Dá uma crise de abstinência bem forte, mas também passa. A questão de tomar bastante água foi bem complicado no começo. Essa você achou que ia ser fácil? Achei que ia ser super fácil, porque eu já tomava 1,5 litro, já tomava 2. Mas não é assim, quando você começa mesmo a mensurar a quantidade de água e se propor a tomar certinho, não é tão fácil. Você via que você tomava bem menos do que os 3, eu acho que eu tomava 1,5 litro, mais ou menos. Metade. Então, chega no final do dia, às vezes eu ainda tenho uma garrafa para tomar, então, e a gente tem que tomar, então acaba que a gente vai bastante no banheiro. Tem hora que vai dando ânsia, então a gente achou um jeito, né, que é saborizar a água para ficar... A Carol colocou um pouquinho de limão algumas vezes na água dela, né, para sentir um saborzinho diferente e conseguir beber os 3 litros de água e se hidratar bem. Isso, mas também dá uma diferença, viu? Na pele já vai dando aquela diferença. Ai, coisa boa, assim, né? E Carol, você falou assim que se viu numa situação bem complicada no final de semana. Conta pra gente o que aconteceu no teu final de semana. Na ida no shopping, não encontrar nada? Verdade. Eu fui no shopping. No shopping tem bastante opção de comida. Mas a hora que você para olhar, nenhuma comida é verdadeiramente saudável. Assim, você começa a ver que Subway, pão tem farinha. Fui ver uma salada de fruta. A moça me informou que a laranja que vai na salada de fruta é adoçada. Então, não tinha muita opção. Acabei optando por um temaki. De salmão só. De salmão. Foi uma escolha muito certeira, tá? De parabéns por isso. E, Carol, conta a história também, que assim, a gente teve uma conversinha breve aqui antes de começar a gravar e ela me contou da pressão. Ela estava com alguns sintomas, dor de cabeça. Irritação, tremedeira. Tremedeira, ficou com ânsia e tal. Falou, não, acho que é a pressão. Aí foram aferir a pressão, tava normalzinho. Era o açúcar. Era o açúcar, gente. É até importante falar isso, porque para vocês, participantes que estão ficando sem o açúcar, provavelmente estão passando pelo que ela passou, e a gente vai ouvir que Dona Natana também passou por isso, que é essa crise de abstinência, e isso é inevitável. Por quê? Porque a gente ensinou o nosso físico a render a vida toda comendo açúcar. E de repente a gente tira o açúcar e ele não entende muito bem, e ele vai reclamar. E ele vai reclamar assim, dor de cabeça, irritação, náusea, mas como a Carol disse, passa. E pra gente passar por isso, vencer isso, a gente precisa ficar firme no propósito, que é, não vou comer doce, porque senão, toda vez que seu corpo pedisse, você desse pra ele o açúcar, você nunca ia conseguir vencer essa abstinência, e aí você nunca ia conseguir se libertar desse vício. É uma droga, né? Não tem como. Tem que ficar sem. Tem que ficar, exatamente. E você ficou, sobreviveu? Sobreviveu. Estamos bem? Estamos bem. Isso que importa. Você já sentiu alguma diferença no teu físico? Então, eu tava bem sedentária mesmo. Então, eu comecei fazendo bastante atividade aeróbica. O que você fez de atividade essa semana? Eu fiz bastante bicicleta, 40, 50 minutos, e eu moro no 14º andar do meu prédio. Então, eu tava terminando a atividade. Subindo de escada. Boa. Quase morrendo, mas subimos. E comecei a fazer pilates também. Então vamos fazer uma pausa aqui para falar sobre isso. Dona Carol é casada com o dono de uma clínica de fisioterapia que tem pilates e ela não fazia. Eu fiz pilates durante a minha gestação, mas é completamente diferente
no Pilates voltado para um fortalecimento muscular mesmo. E aí, o fortalecimento foi bom? A gente olha, acha que é tranquilo. Menina, tô com uma dor nas pernas que não tô andando. Pilates é puxado. Então, ela agora vai fazer o uso, né, por favor, desse serviço, vai continuar firme. E Pilates é ótimo. Eu falei até pra ela, pra modelar o corpo, não é? Pra quem não odeia musculação, não quer musculação, gente, melhor fazer, então, uma atividade assim do que não fazer nada. Acho que também foi uma escolha certeira pra você, o Pilates. Dona Natana, nos diga como foi essa semana pra você. A semana, como a gente conversou, começou difícil, né? Os 3 primeiros dias eu senti muita dor de cabeça. Ah lá, gente, esse açúcar judia. No final do dia era muita dor de cabeça e muita irritação. Tipo, mau humor? Um mau humor, fiquei insuportável. Ai, coitadinha. Falando nas crianças. Outra dificuldade também dessa semana é que minha filha passou mal, então ela não foi para a escola a semana inteira e eu não consegui sair de casa para estar fazendo atividade física. Então as atividades foram feitas em casa. Por favor, cite as atividades. Pulei corda, vi treinos no YouTube e fiz Abdominais. Mas se mexeu. Sim. Cumpriu as tarefas, o desafio. Tarefas cumpridas. Em relação à água, teve dificuldade? A água, planejando bem, Sai. ela vai. Se não planeja. Um pouquinho, é 10 horas da noite, você ainda tá terminando a sua água. Isso é difícil. Eu até falei pra Carol, né? Falei, faz um planejamento pra você conseguir fracionar a água, porque senão acontece isso. Chega à noite, você ainda não matou os 3 litros, ai meu Deus, preciso tomar. Aí você toma à noite, aí é aquela coisa, ficar fazendo xixi a noite inteira, né? Então tem esse planejamento. Ó, se você toma 300 ml de água a cada hora, das 8 às 18 você fecha os 3 litros. E o quê? 300 ml é um copo assim, né? Então não é tão difícil, mas precisa ter esse planejamento, senão esquece. Vai sair de casa, vai com a garrafinha, as meninas estão com a garrafinha aqui com elas, e tem que ser assim mesmo, senão já era, você não consegue cumprir o planejamento. Como tudo na vida, né? Pra gente ter sucesso, a gente precisa ter planejamento. E, Natana, você já tá vendo o resultado? Sim, essa calça aqui já tá bem confortável. Olha aí, gente, uma semana, a calça que não vestia bem já tá, ó, não só está confortável, como ela está assim, ó, sentada toda plena, perna cruzada, blusinha justinha com nó, e, ó, porque a calça já entrou, já caiu bem. Então é o que a gente vê, que uma semana, aplicando coisas simples, o resultado já apareceu. Então por que as pessoas falam que elas não veem resultado? Porque poucas pessoas querem fazer o que é simples, né? Poucas pessoas querem vencer a dor de cabeça, poucas pessoas querem abdicar de algumas coisas, querem ter esse planejamento de sair num shopping e pensar o que eu posso, o que eu não posso perguntar. Por exemplo, se você não tivesse perguntado para a mulher da salada de fruta, só tivesse pedido uma salada de fruta, talvez você estaria comendo açúcar sem saber, porque, né? Embutido, tudo está embutido. Exatamente. Então, assim, tem que ter um planejamento como elas tiverem, como vocês vão continuar tendo, para a gente ter sucesso e a gente ver os resultados. E acho que é uma coisa muito interessante a gente falar que é difícil, foi difícil. Foi, mas vale a pena. Mas vale a pena, é isso que a gente precisa ter em mente. As pessoas têm a falsa ideia de que, não, o dia que for fácil para mim eu faço, o dia que a minha vida ficar favorável eu faço. A Natana aqui tá um exemplo disso. Se ela esperasse a filha ficar doente, sarada do que ela teve, para ela começar a fazer alguma coisa, talvez amanhã fosse o marido, depois a mãe, depois a tia, talvez ela, ou depois um problema no trabalho. Porque a vida é assim, feita de problemas. A gente que tem que aprender a driblar e fazer o que deve ser feito independente da situação que a gente está passando. Porque uma coisa que eu sempre penso é o seguinte, a gente não tem o controle de nada na nossa vida. A gente não tem o controle sobre a nossa filha, sobre o nosso trabalho, sobre as pessoas, sobre nada, sobre o clima, sobre o carro, se o carro vai quebrar, se não vai, a gente não tem. A única coisa que a gente tem o controle é das nossas ações. Então, se tudo na vida tá dando errado, pelo menos o que depende de vocês não vai dar errado. Então, vamos fazer dar certo, né? Eu acho isso muito importante. Então, lembrar que não é fácil mesmo, é difícil, porque se fosse fácil todo mundo estaria em forma. Mas, como a Carol disse, vale a pena. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Não no quanto é difícil, mas em quanto vale a pena. Não olha isso, os benefícios. Não fica focando no que você não vai fazer ou no que você não pode fazer. Foca no que você vai conquistar. Porque quando a gente foca no que a gente vai conquistar, fica fácil definir o que a gente quer para nossa vida, né? E, por favor, Natana, você não falou uma coisa que eu acho muito interessante, que você trabalha com
marmita fit, vamos falar disso, né, por favor. Estamos aqui com uma pessoa que faz comida fit, faz comidinha pesadinha, sem óleo, sem nada. E não estava tão em prática. E agora ela teve essa facilidade para ela, que ela já faz a comida saudável, agora é só ela pôr em prática. Talvez não era nem falta de pôr em prática, mas era, além de comer o que é certo, você não abdicava do que não era certo, né? Então agora casando os dois vai combinar. Então quero passar para vocês agora as tarefas da segunda semana, que eu acredito não ser difícil. Lembrando que vocês vão continuar fazendo as tarefas da primeira semana, então são coisas cumulativas, são tarefas cumulativas. E agora a gente vai acrescentar mais 3 coisinhas que eu acho que são fundamentais nesse processo, que é fazer de 4 a 5 refeições ao longo do dia, e eu já vou explicar o porquê. Porque eu acho que quando a gente estipula uma refeição de pegar, sentar, comer naquele horário, a gente fecha a brecha para ficar beliscando. Então, por exemplo, acordei, fiz meu café da manhã. Daqui 2 ou 3 horas eu vou fazer uma próxima refeição. Eu sei que daqui 3 horas eu tenho que fazer uma próxima refeição e eu não vou beliscar nada entre elas. O duro é que quando a gente faz uma refeição, não sei que horas eu vou comer a próxima, belisca uma coisinha aqui, depois belisca outra coisinha ali. E sem querer você vai comendo calorias, nunca fica 100% alimentada, nem em relação à saciedade, nem em relação à nutrição, né? Porque você beliscar, você não tá pondo uma refeição com aporte nutricional decente, né, pra você. E perde controle. Você acaba não lembrando também do que você come. Pega uma balinha, uma amêndoa, uma castanha, não sei o que, de repente você viu, comeu um monte de caloria e não comeu nada, né? Assim, no fim você olha e fala, mas gente, o que eu comi? E você comeu o dia todo. Então eu quero que vocês façam de 4 a 5 refeições ao longo do dia. Não precisa ser engessado assim, tem que ser a cada 3 horas, não. Faz um espaço de 2 até umas 5 horas entre cada refeição, fica de bom tamanho. E a segunda tarefa é não beliscar nada entre elas. Então, nada. Não pode ter uma bala, não pode ter castanha, não pode ter nenhuma fruta, que as pessoas têm essa ideia de achar que fruta, castanha, essas coisas não são refeição, e são. Se você vai sentar e comer uma fruta com oleaginosas, por exemplo, uma dose de whey, estou dando um exemplo de uma refeição com carbo, gordura e proteína, sentou, aquilo virou uma refeição. Então, ela tem que ter um espaço de pelo menos 2 a 5 horas na refeição próxima e na refeição que veio, certo? E a terceira tarefa é que vocês preparem a própria comida de vocês. Não vai ser difícil para você, nem para você, né, Carol, que você já prepara suas comidas, mas o preparo não pode ter óleo, nem azeite, nem o tipo de gordura. Por que isso? Porque quando a gente coloca óleo na nossa comida, no preparo da nossa comida, a gente acrescenta muita caloria desnecessária naquela refeição. Então, uma refeição que era para ter, 200 calorias, vai ter 400 calorias só por causa do óleo. Então, você está comendo mais calorias sem perceber e sem te saciar, entendeu? Porque não vai mudar nada. Se você pegar 100 gramas de arroz, 100 gramas de arroz feito no óleo, você vai comer os dois iguais, vai sentir a mesma sensação de saciedade, só que um está com muito mais caloria do que o outro. E as pessoas precisam aprender a preparar a comida sem óleo. Quem viveu a vida toda refogando. Você sabe que minha avó, com 78 anos, foi lá na minha casa, agora passou um tempo em casa, e eu, depois de 78 anos, eu convenci, mostrando para ela, de que não precisava de óleo para fritar alho, para fritar cebola. Põe o alho na panela, a cebola na panela, o arroz, a água, tampa. O gosto fica igual. Não fica igual, Natan? O gosto fica igual, tudo fica igual, o preparo fica igual, a diferença é que a comida vai estar com muito menos calorias do que ela poderia estar, entende? Então eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês registrem isso, porque eu quero que vocês provem para as nossas colegas aí que estão participando do desafio e acompanhando vocês de que é possível. Até talvez seja um desafio para você, provar para você mesma, né, de que é possível. E fica aí a dica, assim, não comenta nada com ninguém na tua casa, porque senão começa, gente, vou fazer arroz sem óleo, aí todo mundo come, nossa, esse arroz tá diferente, não é? Tem isso, tem nessas coisas, nosso psicológico Então já fica a dica, não comenta nada, só faz, corta o óleo, vai grelhar o frango, joga a cebola, joga o filé de frango ali na panela, mexe, joga um pouquinho de água para não grudar na panela, que não precisa de óleo. E não comenta nada, que ninguém nem vai perceber, depois você me conta. Você também me conta, mas acho que não vai mudar muita coisa para você. Só que preciso que vocês coloquem em prática essas 3 tarefas a partir de agora e mantenham com vocês as tarefas da semana passada, certo? Conto com vocês, peço que vocês tenham foco, que vocês continuem com propósito no desafio, porque vai aparecer 1000 situações que vai impedir você de querer prosseguir, vai aparecer situações que vai te fazer pensar, não, só hoje, ou só aquilo, mas a gente tem que viver um dia de cada vez. Se todo dia a gente falar só hoje, nunca chega, exato. Então, que Deus abençoe vocês, capacite vocês com muito foco, com muita garra, com muita força. A gente tem que parar de pedir para Deus, ai Deus, me emagrece. Não, Deus,
me dá força para eu emagrecer, porque o emagrecer tá nas nossas mãos, não tá nas mãos de Deus, não é mesmo? O impossível é com ele, o improvável é com a gente. Então, que ele capacite vocês, derrame unção de foco e garra para vocês mandarem ver por aí. Boa semana pra gente. Eu acho que a gente já tá habituada àquelas 5 tarefinhas que ela passou, apesar de não ser fácil mesmo, porque são 30 anos num ritmo e ter que mudar totalmente, então não é fácil, mas a gente já se habituou nessa primeira semana. Então agora agregar novas tarefas, talvez, eu acredito que para mim o mais difícil seja a questão de beliscar, porque nem que for uma fruta, uma castanha, alguma coisa, a gente acaba beliscando no meio da tarde, ou no meio da manhã, né, entre o café da manhã e o almoço, então isso vai ter que cortar. E a questão também de preparar nosso próprio alimento, porque como eu dei o exemplo de ir no shopping, alguma coisa, então eu vou ter que levar meu próprio alimento, nem que for comida saudável, eu não vou poder comer. Então, acho que para mim essa questão vai ser o que vai mais pegar nesses próximos 7 dias. Das tarefas que já nos foi passada, eu até comentei com a Gabi que ela me perguntou qual foi a última vez que eu comi doce no nosso primeiro encontro. E eu disse que tinha comido no dia anterior. Mas durante essa semana, eu percebi que a pergunta não seria qual foi a última vez que eu comi doce, mas qual foi a última vez que eu não comi o doce. Ou até mesmo quantas vezes eu comi doce no dia anterior. Semana vencida, estou há uma semana sem o doce. E agora com essas novas tarefas, acho que para mim o mais difícil vai ser fazer as 5 refeições, de 4 a 5, porque eu não faço, pulo muita refeição, mas vamos cumprir esse desafio também, vamos cumprir essa tarefa também, para ver o resultado. Bom, vocês viram aí como foi essa semana para as nossas participantes e eu quero muito que vocês fiquem ligados para ver como vai ser a próxima semana. Afinal de contas, o próprio nome já diz, é um desafio de 15 dias. Mas por mais desafiadora que seja essa semana, eu tenho certeza que vai ser uma semana de vitórias para elas e para vocês que estão participando. Aliás, fica aqui meu lembrete, não deixe de marcar tudo nas suas redes sociais e usar a hashtag Desafio 15 Dias com Gabi. Eu quero acompanhar de perto tudo que você está fazendo, certo? Fica ligadinho e a gente se vê na próxima semana.